Salve galera do canal Diabo Verde FTW, hoje eu estou aqui para mais um vídeo do Tiozão Responde. E hoje, a pedidos dos nossos internautas, dos nossos instagramers, eu vim aqui responder uma pergunta que essa semana choveu na minha caixa aqui, perguntando sobre uma publicação que dizia que fizeram um estudo científico comparando a proteína do arroz com a whey protein. E algum dos participantes aí, eu não vou lembrar de todos, o Luiz Underline, acho que 124, uma coisa assim, ele ficou confuso, porque ele falou assim: ah, tiozão, então agora por causa desse estudo eu não vou usar mais o whey, não precisa mais usar o whey, é só comer arroz. Gente, primeira coisa, vamos entender assim, eu vou partir de um princípio básico, que nós temos vários tipos de proteínas: proteínas animais, de fonte animal, e proteínas vegetais. Comparando as proteínas de forma da composição delas, nós vamos encontrar que as proteínas vegetais, quase todas elas, não são ricas em aminoácidos essenciais, ok? E que somente o amaranto e a quinoa possuem todos os aminoácidos. Porém, a quinoa e o amaranto, ainda nós não temos de forma isolada só a proteína. Então, você tem que comer o amaranto, comer a quinoa. E os dois têm carboidrato. Então, a gente não tem como ter fontes proteicas desses dois vegetais importantes para a nossa nutrição. Quem sabe, num futuro, na medida que o consumo aumente, uma empresa pode vir a fazer essa segmentação no mercado, isolando a proteína dos dois, o que seria ótimo para os veganos e vegetarianos. As outras proteínas, por exemplo, a zeína, a proteína do milho, ela não é composta por todos os aminoácidos essenciais. Então, nós temos proteínas que têm um aminoácido, dois essenciais, e tem outros também. Então, eu entendo que proteínas com um número total ou máximo de aminoácidos, ela se torna uma proteína de alto valor biológico. Hoje, eu posso dizer, através de vários estudos, que as proteínas compostas por todos os aminoácidos são melhores para o resultado de performance em atividade física do que as não completas. Aí vem esse estudo gerando essa controvérsia, dizendo que um grupo usou a proteína do arroz e outro grupo usou a whey protein. Eu vi por cima o artigo e percebi que os indivíduos que foram testados não eram praticantes de musculação há muito tempo. Então eu posso afirmar, pela minha experiência pessoal, que quando os indivíduos são iniciantes na musculação, o próprio treinamento dá um excelente resultado, independente da alimentação. Agora vai ter gente que pode me questionar, porque eu não tenho um estudo provando isso. Porém, na minha experiência pessoal, eu já vi outros estudos, por exemplo, com iniciantes, para poder determinar qual treino seria melhor. Então, relacionando, por exemplo, um treino ABC com um treino ABCD, eu vi estudo relacionando o tipo de periodização, se era linear com periodização ondulatória, e todo o resultado desses estudos que mostram iniciantes treinando, as diferenças dos grupos não são significativas para dizer que um treino era melhor que o outro. E eu posso entender que também na alimentação para iniciantes não vai fazer tanta diferença. Porque no início, com o treinamento, o ganho é muito alto. A gente cresce bastante quando sai do zero, e um ano depois, o resultado é muito bom. É dali para frente que começa a complicar.
E esse estudo, na minha opinião, ele foi tendencioso. Eu posso, como cientista, estudar aquilo que me convém, só para causar uma polêmica. E esse estudo está tentando derrubar o espaço que a Whey Protein adquiriu ao longo dos anos entre os praticantes de musculação. Por que a Whey Protein se tornou um grande facilitador no processo alimentar das pessoas? Principalmente porque ela é rica em BCA. E BCAAs são 1/3 da nossa composição dentro do músculo de proteína. 1/3 de proteína muscular é BCA. Então a Whey ganhou ao longo do tempo essa força porque ela traz resultado. A proteína do arroz, ela não tem isso. Eu quero ver, se fizer um estudo com indivíduos treinados, mais de 5 anos de treinos, e controlar a ingesta proteica deles, ou seja, os dois grupos vão ter a mesma ingesta proteica e a mesma ingesta de carboidratos por quilo de peso corporal. Por exemplo, os dois grupos vão ter 2,5 gramas de proteína por quilo de peso corporal de ingesta diária. Só que um grupo, parte dessa proteína, né, vamos supor aí 40 gramas dessa proteína vai ser de fonte de whey, e o outro grupo de fonte de proteína do arroz, que é líquida e horrorosa, por se dizer que eu já tomei, eu não gosto. O que vai acontecer nesses dois grupos? Eles vão fazer o mesmo treinamento, eles vão fazer a mesma ingesta calórica por quilo de peso corporal, a mesma ingesta proteica. Não vão usar esteroides, nenhum dos dois grupos. Entendeu? E aí então, de forma natural, eu quero ver a resposta. Provavelmente, na minha opinião, ou seja, o estudo precisa ser feito para que a gente verifique qual o resultado. Na minha opinião, o que pode acontecer é o seguinte: o grupo que tomava o whey e vai deixar de tomar e vai acrescentar a proteína do arroz, pode ser que tenha um desempenho menor do que já tinha e não tenha ganhos. E o grupo que manteve a ingesta de proteínas e a de whey, pode ser que se mantenha ou tenha ganhos. Não ganhe nada, mas se mantenha. Por quê? Eu já fiz um teste no passado com meus atletas, porque a Whey teve uma época no passado que quando o dólar era 1:1, e a Whey é uma commodity, ela é importada na sua grande parte pelas empresas, a Whey, ela da noite para o dia dobrou de preço. Então, por exemplo, o dólar e o real eram muito próximos 1:1. Então estava muito fácil na época, a Whey praticamente era toda importada, todo mundo tomar Whey pelo valor. De repente, com a abertura e o governo parou de segurar o dólar, no dia seguinte essa relação de dólar real foi para 1,90, quase o dobro, e ficou inviável para muitas pessoas então continuarem tomando o whey. Nessa época eu tive atletas que se consultavam comigo que falaram assim: eu vou trocar a whey por clara de ovo em pó nos meus shakes. Eu falei assim: eu prefiro que você coma os ovos do que tome a clara de ovo em pó, porque faz-se uma confusão entendendo que clara de ovo em pó é albumina, quando na verdade ela contém albumina, ela não é albumina pura. Se o indivíduo tomasse albumina pura hidrolisada no lugar de clara de ovo em pó, eu preferiria e saberia que o resultado seria bom. Quando os meus atletas falaram pelo valor, eu não vou tomar mais whey nos meus shakes e vou fazer shakes de clara de ovo em pó, eu já percebi que eles iam ter um resultado inferior. Porque eu no passado tomei clara de ovo em pó e quando chegou a whey protein passei a tomar whey e percebi que o resultado da whey era melhor do que clara de ovo em pó. Meus atletas que passaram a tomar clara de ovo em pó perderam peso corporal, ou seja, perderam massa magra ao longo de um tempo.
Então, eu, por experiência prática e pessoal, diria que esse estudo só teve esse resultado porque os indivíduos não eram treinados e não eram indivíduos com muitos anos de treino. Entendeu? Então, eu diria que não tem como você dizer que uma proteína cujos aminoácidos são menores em quantidade e tipo do que uma proteína que tem mais aminoácidos, contém os essenciais, você vai ter um resultado igual. Então, para mim, esse estudo não valeu como base para a minha alimentação e nem dos meus atletas. Eu acredito que muitos nutricionistas e nutrólogos vão concordar comigo, porque em alta performance eu preciso o melhor, e lamentavelmente a proteína do arroz não é a melhor. Levando em consideração também recentemente estudos que mostram que o resultado anabólico do uso dos EAAs, Essential Amino Acids, é maior do que o uso do Branched Chain Amino Acids, BCAAs. Ou seja, recentemente temos estudos mostrando que o conjunto dos 9 aminoácidos essenciais juntos, ele é mais anabólico do que só os 3 anteriores. Por essa base, eu já consigo entender que uma proteína que tem mais aminoácidos é melhor do que uma proteína que tem menos aminoácidos. E ainda vou aqui dizer uma coisa para vocês. Lá no passado, nós tomávamos aminoácidos complexos de forma livre, que tinham todos os aminoácidos, 19 aminoácidos. E depois chegou a indústria fez um aminoácido que eu gostava muito, que era aminogel, que os aminoácidos estavam com uma forma de absorção mais rápida. Eu acredito que num futuro muito próximo nós vamos voltar a ter aminoácidos complexos, ou seja, a cadeia inteira junta num comprimido ou no pó, que vai superar ainda os EAAs, porque aí nós temos todos os aminoácidos juntos, como nós temos na Whey Protein. Então, assim, vamos lembrar que o suplemento, ele é nada mais do que um alimento em pó ou em comprimido. Entendeu? E que ele deve ser usado principalmente quando nós não conseguimos, de fontes naturais, tudo aquilo que nós precisamos para a nossa saúde ou performance. Por exemplo, cenoura tem beta-caroteno, mas eu não gosto de comer cenoura, e lá é uma fonte rica em beta-caroteno. Se eu não gosto de comer cenoura e nenhum outro vegetal que contenha beta-caroteno, vai faltar no meu organismo. Então, eu posso estar usando uma suplementação de beta-caroteno, porque eu não como os alimentos que contêm beta-caroteno. Então, vamos pensar de forma coerente e não ficar aí achando que estudo científico é uma verdade absoluta. Tudo, nós podemos duvidar de tudo, e vocês podem duvidar até do que eu falo. Isso nos faz crescer, a dúvida e o pensamento. Vamos raciocinar. Então, eu não gosto quando pessoas vêm me dizer coisas como verdades absolutas. Eu posso só garantir que se o estudo científico foi feito dentro da metodologia científica, e dentro daquele quadro, aquele resultado aconteceu. Ponto. A única coisa que eu posso ter certeza é isso, que naquela condição, aquele foi o resultado. Agora, as pessoas ficam tentando trazer um estudo só científico para a vida como se fosse uma verdade e não mudam mais e não tentam mais nada. Aí que está o erro. Porque tem estudos no passado que também eram científicos que caíram por terra porque novos estudos mostraram o contrário. E você, geralmente, quanto mais estudos científicos tem, mais estudos a favor ou contra uma situação. Cabe você decidir, o nutrólogo decidir, o médico decidir, o profissional
de educação física decidir qual caminho tomar. Então, queridos, façam exatamente isso. Saíram falando aí que isso é melhor do que aquilo? Me pergunta. Eu vou dar a minha opinião. E vocês vão ter certeza que a minha opinião, ela é sempre de uma forma a se pensar sobre o assunto dentro das possibilidades fisiológicas, possibilidades químicas, possibilidades reais do que é aquilo que estão falando. Outra coisa também, quando os estudos científicos são feitos com ratos, nem tudo que se produz num rato se reproduz num ser humano. Enquanto não tem um estudo com seres humanos, fica aí uma evidência que talvez não seja replicada num ser humano. É que às vezes eu não posso usar um ser humano como a cobaia, porque no final do estudo científico eu vou ter que matar a cobaia para poder ir lá extrair dela uma parte da sua estrutura e ver o que aconteceu. Então não vou poder matar um ser humano para ver o que aconteceu com a célula dele. Então, óbvio que tem estudos que serão para sempre só feitos com as cobaias, com os ratos, ok? Então existe uma ética na metodologia científica que impede a gente também de estudar com seres humanos tudo aquilo que a gente quer, ok? Então, para que serve um estudo científico? Para mostrar que naquela situação foi feito algo e que teve um resultado, e que nós, a partir de então, temos que raciocinar, fazer novos estudos e não tomar aquilo como uma verdade absoluta e sair replicando por aí, ok? Eu quero que vocês continuem me perguntando as coisas, porque o tiozão responde, é para isso, e eu quero dar a minha opinião. Ficou claro aqui que a minha opinião é, eu prefiro whey protein do que proteína do arroz. E então eu espero você para a próxima pergunta, para o próximo tiozão responde. Tamo junto, se inscreva nesse canal, comente esse vídeo, deixe seu like, coloca lá, clica lá no sininho para subir aí no seu celular que subiu vídeo novo no canal, e esse canal está aqui para você. Valeu!